Vamos dar continuidade à aula, vamos falar sobre os beneficiários da Previdência Social. Nesta aula a gente vai falar sobre os segurados. Na próxima a gente vai falar sobre os dependentes. Então vamos lá. Quem são os beneficiários do regime geral de Previdência Social? Eles são divididos em duas categorias: segurados e dependentes, que por sua vez são divididos aqui em mais duas: os obrigatórios e aqui o facultativo. E esses aqui são divididos em três classes, que a gente vai falar depois. Mas são os da primeira, segunda e terceira classe, tá? A gente vai falar depois quem são esses dependentes do regime geral de Previdência Social. Vamos nos ater somente aos segurados da Previdência Social. No caso, vamos falar primeiro dos segurados obrigatórios. Eu coloquei no material de vocês, tá? Acredito que vocês tenham baixado o material. Coloquei no material de vocês e a gente vai acompanhar aqui, tá? Quem são os segurados obrigatórios da Previdência Social? Segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Você tem que aprender quem são esses segurados. Você tem que decorar, tá? Infelizmente. E são muitos. Eu coloquei também no material de vocês a passagem que trata sobre os segurados, um por um, do decreto 3048. E isso daí você tem que saber. Você tem que estudar. Você tem que ler. Alguns são muito parecidos, tá? São muito parecidos. Então você tem que ter muita atenção, tá? Muita atenção. E lembre-se, uma dica: quando você não lembrar, não sei, esse cara presta um serviço assim, assado, contribuinte individual. Por quê? Porque a categoria do contribuinte individual, ela é residual. Se você tentou encaixar ele lá no empregado, no avulso, no doméstico, não deu certo, então ele é contribuinte individual. Ok? Mas, para facilitar o seu trabalho, em decorar, em saber e tudo, eu vou utilizar aqui uma dica, certo? Que eu aprendi do professor, o professor Ítalo Romano. Eu vou utilizar a mesma dica dele, o mesmo bizu, e vou repassar para vocês esse bizu, porque me ajudou e vai ajudar você também, eu acredito, tá? É muito bom, muito importante. Você vai aprender todos os segurados da Previdência Social. Vai facilitar demais esse seu desgaste em aprender, em decorar todos aqueles. Não que o que eu vá falar aqui vai dizer, não, eu não preciso mais ler, eu já aprendi a ler. Não. Aqui é só para facilitar o seu entendimento, tá? Isso não exime você de estudar, pormenorizar aquilo dali, ler, decorar todos aqueles incisos. Infelizmente. Se facilitasse, eu seria honesto com vocês e eu falaria: não precisa mais estudar. Só isso. Não, tá? Não é suficiente. Mas isso daqui facilita demais, tá bom? Demais mesmo, tá? Então vamos lá. O primeiro a gente pode colocar o contribuinte individual, tá? Contribuinte individual. Depois a gente vai... Aquela ordem ali não vai alterar. Aqui a ordem dos fatores não altera o produto. Esse é o caso, tá bom? Aqui é só para facilitar o seu entendimento. Contribuinte individual, trabalhador avulso, tá? E aí a gente vem para o empregado doméstico. Depois a gente vai para o empregado. E por último, para finalizar, a gente vai para o segurado especial. Então aqui são os segurados obrigatórios do regime geral de Previdência Social. Esses são os segurados obrigatórios. Recapitulando: contribuinte individual, trabalhador avulso, empregado doméstico, empregado e segurado especial. Esses são os segurados obrigatórios. E qual é a outra categoria que eu falei aqui? Ora,
facultativo, só sobrou ele. Então aqui é F, facultativo. Tranquilidade. É muito fácil. É muito fácil. E agora a gente vai falar de cada um deles, cada um, que é para você aprender mais ainda, tá? Aprender mais ainda. Vamos pegar aqui, contribuinte individual. Contribuinte individual é como se fosse o trabalhador autônomo, o cara que ele não tem carteira assinada, tá? Ele presta serviço para pessoa física ou jurídica, etc, tá? E ele não tem vínculo nenhum com nenhuma empresa. Ele é o contribuinte individual. Exemplo, advogado. Advogado que não é empregado de nenhuma empresa. Ele é um profissional autônomo, tá? Então ele vai para a categoria de contribuinte individual. Outro exemplo, um exemplo mais comum, taxista, tá? O taxista, ele também é contribuinte individual e ele não é empregado de ninguém, tá? Ele é um trabalhador autônomo, ele é um profissional autônomo. Então, ele vai para a categoria de contribuinte individual. Então, aqui a gente pode colocar, nessa categoria, a gente pode colocar o advogado, a gente pode colocar o taxista, a gente pode colocar também aqui o arquiteto, e um também que é comum, o empresário. O empresário. Todos esses são contribuintes individuais. Agora aqui, não importa se ele vai contribuir pela empresa, ou seja, a empresa vai descontar, ele vai estar prestando serviço para a empresa, ou se ele mesmo vai lá na Previdência e vai pagar. Isso daí não vem ao caso, pelo menos agora, tá? Não importa quem é que vai contribuir, quem é que vai descontar, reter, etc, tá? O que importa agora é você saber que o contribuinte individual, ele não tem vínculo com empresa. Ele não tem vínculo com empresa. Ele pode prestar serviço somente para pessoa física, somente para pessoa jurídica ou para ambos, tanto faz, tá? Ele não tem vínculo com empresa e ele é filiado obrigatório. Ele é obrigado a se filiar ao regime, tá? E ele é obrigado a contribuir para o regime, ok? Bom, superado isso, a gente vai agora para o trabalhador avulso. Ah, trabalhador avulso é muito simples, fácil demais. Bom, seguinte, tem uma observação aqui em relação ao trabalhador avulso. Esqueça o que você está pensando que é avulso, tá? Esqueça, porque avulso é aquele cara que trabalha ali no mercado, que não tem carteira assinada, ele está trabalhando de forma avulsa para a empresa, ainda não assinaram a carteira. Não. Tire isso da sua cabeça. Esqueça isso. Trabalhador avulso não é empregado que não tem carteira assinada, tá? Esqueça isso, tá? Esqueça, por favor. Vamos lá. O que é, então, o trabalhador avulso para a Previdência Social, para o INSS, para o Regime Geral de Previdência Social? O trabalhador avulso é o que presta serviço para a empresa através do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato, sendo ele filiado ou não. Que raios é isso? Ora, por exemplo, tá? O trabalhador avulso, que você é mais comum de você conseguir identificar, conseguir ver, conseguir entender, e aí você vai lembrar quando eu falar. Eu não sei, talvez você tenha assistido o jornal que falou, teve um tempo que teve uma greve lá no Porto de Santos. E era justamente os trabalhadores avulsos que estavam em greve. O que é que você tem que remeter a categoria de trabalhador avulso para você identificar? Poxa, o que é esse trabalhador avulso? Como é que eu vou conseguir identificar? Tem em mente que o trabalhador avulso, ele exerce serviço braçal, certo? Ele exerce serviço braçal. Ele põe força realmente, tudo. Como, por exemplo, o estivador, tá? O estivador, ele é um serviço braçal, tá? Chegou por exemplo, chegou um navio no porto,
de Santos, do Pecém, etc. Não importa. A empresa ela não pode simplesmente, ei, vem cá e tal, pega aqui, vai, descarrega e tudo. Não pode ser assim, certo? Ela tem que chegar, ela tem que ir lá, entrar em contato com o órgão gestor de mão de obra, e o órgão gestor de mão de obra é que vai fazer essa ponte, digamos assim, entre a empresa, certo? Que tem que descarregar o navio com os trabalhadores avulsos, tá? Ela é que vai entrar e vai dizer, o órgão gestor de mão de obra é que vai dizer, opa, 5 de vocês, vamos lá, quem é que está disponível para poder descarregar, começar a descarregar aquele navio? É assim que funciona. O salário é tanto, você vai receber tanto, assim, assim, assado. Como é que ele vai receber? Tudo de uma vez, certo? Então, se ele levou 2 dias para descarregar aquele navio, ele trabalhou 2 dias descarregando aquele navio, ele vai receber referente aos 2 dias. E tudo proporcional. Férias, 13º, tudo proporcional, tudo é calculado. E quem é que vai fazer o pagamento? O órgão gestor de mão de obra, certo? Ele é que vai fazer a intermediação desse fornecimento de mão de obra, ok? Acontece também, certo? Em cidades grandes. Vamos utilizar outro exemplo. Uma transportadora, ela não tem mão de obra para descarregar a mercadoria e para carregar a mercadoria. Então, o que é que ela faz? Ela entra em contato com o sindicato, tá? E pede, mande 5 homens aí para poder, porque tem um caminhão aqui, tem uma carreta para descarregar. Então, mande para mim aí 5 homens para eles passarem um dia aqui, vão trabalhar hoje o dia inteiro. Então, o sindicato vai entrar em contato com o trabalhador avulso e vai dizer, lá na transportadora tal, tem uma diária lá, você vai trabalhar assim, assim, assado, e você vai receber o valor X, tá? Referente a 13º proporcional, férias proporcionais e o dia trabalhado. Então esse cara, ele não tem vínculo nenhum com a empresa, tá? Tanto lá no exemplo do porto, que foi descarregar o navio, como esse que foi descarregar a carreta lá na transportadora. Ele não tem vínculo direto com a empresa. Quem faz a intermediação ou é o órgão gestor de mão de obra ou é o sindicato da categoria, tá? É assim que funciona. Então, tenha em mente o quê? Trabalhador avulso, serviço braçal, tá? Ele vai ter realmente que colocar força para poder executar o serviço dele. Geralmente, em todos os exemplos que eu lembro, é assim que funciona, tá? Então, vamos seguir. A gente vai falar agora do doméstico, tá bom? Então, vamos para o doméstico. E agora eu vou pegar aqui o material que eu passei para vocês, que vem: doméstico, aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou família no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. Bom, não existia essa situação de por mais de 2 dias por semana, tá? Isso era uma coisa que estava pairando assim na legislação, ninguém sabia se era 2, se era 3, se era 4, se era 5, ninguém sabia. Então veio a legislação, veio essa lei complementar e ela disse, opa, prestou serviço por mais de 2 dias na semana para aquela família, naquela residência, você é considerada empregada doméstica ou empregado doméstico, tá? E lembre-se, desde que não trabalhe com fins lucrativos. Ou seja, se você é empregado doméstico, se a pessoa é empregada doméstica e ela trabalha na casa, e lá na casa a proprietária, né, ou seja, a empregadora dela faz docinhos para vender, ela não pode, a empregada doméstica, ela não pode ir lá e ajudar. Ela não pode receber ordens, olha, você tem que fazer 100 docinhos aqui de manhã e à tarde você tem que fazer mais 100. Ela não pode fazer isso, tá? Se ela fizer isso, ela deixa de ser empregada doméstica e passa a ser empregada. Ela sai da categoria de doméstico e passa para a categoria de empregado, tá? Por quê? Porque não pode haver
fins lucrativos na utilização da mão de obra do empregado doméstico, tá? É por esse motivo. Então, bem tranquilo também o empregado doméstico. Bom, o empregado doméstico ficou bem mais fácil de você identificar agora com a nova lei, tá? Essa lei complementar, ela trouxe justamente para você não ter mais dúvida alguma. O empregado doméstico é o que trabalha em âmbito residencial, né? Trabalha para a família, tá bom? E ele não pode, no serviço dele não pode haver fins lucrativos. Aí vem a onerosidade, subordinação. E se trabalhar por mais de 2 dias, ele é considerado empregado doméstico. Se ele trabalhar só 2 dias, tá em 2 dias na semana fazer faxina, por exemplo, aí ele já não é mais doméstico. Não é mais empregado doméstico. Ele passa a ser contribuinte individual, tá bom? Então você tem que ter cuidado em relação a isso. Ele tem que cumprir todos aqueles requisitos, tá bom? Onerosidade, subordinação, pessoalidade, todos esses requisitos ele tem que cumprir, além de ter que trabalhar mais de 2 dias por semana para ser considerado empregado doméstico. E já vou colocar outra observação. 18 anos, tá? Para ser empregado doméstico, ele tem que ter no mínimo 18 anos de idade. Isso foi também trazido pelo texto da lei complementar, ok? Então, empregado doméstico, tranquilidade total, muito fácil, tá? Mas pode cair na sua prova, por quê? Porque é uma alteração recente, ok? Vamos seguir. Segurado, empregado. Empregado, bem tranquilo também, certo? Bem tranquilo, segurado, empregado. Onerosidade, subordinação, pessoalidade. Acabou. Tranquilo demais o segurado empregado. Trabalhou em empresa, né? E aqui no material que eu dei para vocês, mandei para vocês, o que é que ele diz aqui? Aquele que presta serviço de natureza urbana, rural à empresa, em caráter não eventual, ou seja, não pode haver eventualidade. Ou seja, esse cara está trabalhando todo dia. Todo dia ele está indo, ele está batendo ponto, certo? Então, não eventual, me perdi aqui, não eventual, sob subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Ou seja, as condições onerosidade, subordinação, não eventualidade, pessoalidade, para ele ser considerado segurado empregado. E ele pode trabalhar para a empresa urbana ou rural e ainda equiparados, tá? Não fala aqui, mas ele pode trabalhar para equiparados. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa clínica, certo? A clínica ela não tem CNPJ, não é uma empresa, não está aberta como empresa, mas é a clínica do doutor Nogueira, certo? A clínica do Dr. Nogueira e você é recepcionista do Dr. Nogueira, certo? Então você trabalha na recepção, você é recepcionista ou é um office boy. Você trabalha para o Dr. Nogueira, tá? Ele não tem empresa, mas você é empregado, tá? Por quê? Porque ele é equiparado à empresa, tá bom? Então você vai para a categoria do empregado. Por quê? Porque com certeza a recepcionista do Dr. Nogueira ou o office boy do Dr. Nogueira, ele tem pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. Ele trabalha todo dia, tá? Ele trabalha todo dia, ok? Outra coisa, o professor, tá? O professor que trabalha em cinco colégios, por exemplo, tá? Então ele um dia, na segunda ele vai para o colégio A, na terça ele vai para o colégio B, na quarta ele vai para o colégio C e assim sucessivamente. 5 dias na semana, ok? Então ele não é empregado, porque ele está trabalhando só um dia na semana e para cada colégio e tudo. Então ele não é empregado. Ele é empregado, tá? Ele é empregado sim. Por quê? Porque existe a não eventualidade. Ora, mas como é que existe, professor? Se ele só vai um dia na semana. Mas naquele dia na semana ele tem que estar lá. Então não é eventual. Aquele determinado, aquela segunda-feira que ele tem que estar no colégio A, toda segunda-feira ele tem que estar no colégio A. Então, não existe eventualidade. Existe a não eventualidade. Por quê? Porque toda segunda ele tem que estar no colégio A.
Existe a subordinação? Com certeza. Deixa ele faltar para ele ver o que é que acontece, para ver se ele vai receber o dinheiro dele, ou para ver se ele ainda vai continuar empregado. Ele é subordinado? Sim, certo? Existe a subordinação. E ele vai trabalhar de graça? Claro que não. Então ele vai receber onerosidade, tá? Então ele já tem aí não eventualidade, onerosidade, subordinação e falta só o que? A pessoalidade. Quem é que está indo fazer o serviço? É ele. Ele pode simplesmente dizer assim, não, eu não vou hoje não. Diretor, proprietário, dono do colégio, hoje eu não vou. Acordei indisposto. Não vou, tô cansado, tudo, vou passar a tarde toda assistindo Netflix. Não vou. Vou mandar a minha esposa aí no meu lugar. Tá bom? Claro que não. Claro que não. Ele não pode. Por quê? Porque é a pessoalidade. Quem tem que ir fazer o serviço é ele. Tá? É ele que tem que fazer o serviço. Não existe outro. É como se você pegasse e o dono do PSG, né, o Neymar pegasse e ligasse pro dono do PSG e disse, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou pro jogo, tá? Eu vou colocar um cara tão bom quanto eu. Tá bom? Para jogar no PSG. Hoje eu não vou. Hoje eu tô cansado, eu tô aqui na Inglaterra, não tô a fim de ir. Não vou pegar meu jatinho para voltar aí para França. Não vou. Vou mandar outra pessoa aí no meu lugar. Tá bom? Pode? Não. Claro que não. Por quê? Porque ele é empregado. Embora ele seja multimilionário, mas ele ainda assim é empregado. Claro que eu estou falando de uma legislação da França, tá? Nesse caso, porque quem vai regulamentar a situação do Neymar com o Paris Saint-Germain é a legislação francesa. Eu estou só dando um exemplo aqui para você entender que a pessoalidade é a pessoa que tem que ir cumprir o serviço, tá? Ela não pode ser substituída simplesmente, tá? Ela não pode. Que bom se pudesse, mas não pode, tá? Não pode. Então, o segurado empregado, tranquilo. E todas essas nuances que eu falei sobre o segurado empregado, você pode aplicar no doméstico, tá? Você pode aplicar no doméstico. Onerosidade, subordinação, pessoalidade, não eventualidade. Todas essas 4 características você pode aplicar no doméstico também, tá? Lembrando que o doméstico ele trabalha em âmbito residencial, tá? Ah, mas ele é motorista, mas ele trabalha para a família e não está trabalhando como entregador, mas sim como motorista, chofer. Então ele é considerado empregado doméstico, tá? Tranquilo? Então vamos seguir. Falta só o segurado especial, que é o mais... é o xodó, digamos assim. É o xodó, né, das bancas examinadoras. Só um minuto. O segurado especial é o xodó das bancas examinadoras. Então vamos lá. Quem é esse segurado especial? Então, primeira dica. Não confunda segurado especial com aposentadoria especial. De nada tem a ver, tá? De nada tem a ver. Por que eu falo isso? Porque muita gente confunde isso. E se você está começando a estudar direito previdenciário agora, tá? Fique tranquilo, é assim mesmo, é paulatinamente que você vai aprender o direito previdenciário. É uma matéria muito extensa, tá? Mas tudo depende, por exemplo, eu não posso simplesmente falar aqui de benefício sem eu ter falado quem é que tem direito aos benefícios, sem eu ter falado da carência para você ter direito ao benefício, tá? Então você tem que ter calma, a gente vai estudar junto, a gente vai caminhar juntos. Fique tranquilo que vai dar tempo, tá? Fé, tenha fé, acredite, tá? Essa é a dica, né? Principal, primordial. Tenha fé, acredite, vai dar tempo, a matéria é extensa, sim, não nego isso, é verdade, mas você vai ver que é possível você aprender, sim, bem tranquilo, tá? Então, fique tranquilo, vamos junto e vamos seguir aqui. Segurado especial. A pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que
com auxílio eventual de terceiros, na condição de: a linha A, produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore a atividade. 1. Agropecuária em área contínua ou não de até 4 módulos fiscais, ou de seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis e faça dessas atividades o principal meio de vida. A linha B, segurado especial, pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. E C, cônjuge ou companheiro, companheira, bem como filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que comprovadamente tenham participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras artesanais, respectivamente, do grupo familiar. Ora, o segurado especial é a pessoa que trabalha na área rural, né? Ou é pescador artesanal, ou trabalha com extrativismo vegetal. Mas o que é tão ímpar no segurado especial? O que é tão ímpar? Primeiro, ele não precisa efetivamente contribuir para a Previdência. Mais na frente a gente vai melhorar isso, mas ele não precisa todo mês contribuir, como o empregado faz, como o contribuinte individual faz, como o segurado facultativo faz. Ele não precisa contribuir efetivamente todos os meses. A contribuição dele é diferente. Outra, ele vai ter um tempo reduzido para se aposentar, tá? Ao invés de se aposentar com 65 anos, ele vai se aposentar com 60. E a mulher dele, trabalhando, ajudando nessa atividade, ela também vai ter essa redução, ou seja, ela vai se aposentar ao invés de se aposentar com 60, ela vai se aposentar com 55, ok? Então, ele trabalha e tudo que ele extrai, que ele consegue produzir, é para o consumo próprio. Consumo próprio, ou ele vai vender, ele vai comercializar, mas não é aquela condição, nossa, ele vende demais, ele vende muito, ele vende tantas toneladas. Não existe isso, tá? Ele vende somente para subsistência, tá? Ele produz somente para a subsistência dele, da família dele. Então, é por isso que ele tem esse diferencial, tá? É o governo dizendo, não, aquele pessoal ali, essas pessoas, elas estão em uma situação de vulnerabilidade muito grande. Então, a gente vai ter que ajudar, tá? É para isso que a Seguridade Social serve. Ela tem que ajudar as pessoas, principalmente aos menos favorecidos, tá? Então, esse foi o nosso segundo bloco da aula. Já a gente volta com o terceiro e último bloco.